Todo relacionamento começa com a mãe. Mas na escola, na faculdade, nos cursos de pós-graduação, não nos ensinam isso. Olá, me chamo Rose Soares e no vídeo de hoje eu vou falar com você sobre mãe. Estamos no mês de maio, hoje estou gravando no Dia das Mães e por muitos e muitos anos, o mês de maio, o Dia das Mães, foi um dia de muita tristeza e sofrimento para mim. Eu via todo mundo comemorando o Dia das Mães e nas redes sociais e isso me doía. Mas era uma dor que eu ainda carregava, nutria na minha vida adulta, que não nasceu na minha vida adulta. Era uma dor ainda que eu trazia da minha infância. Ou seja, existia dentro de mim uma criança muito ferida. Porque todas essas lembranças, essas imagens mentais, essas memórias vinham da minha infância, onde sempre no Dia das Mães eu esperava, na verdade, pela minha mãe, porque eu não cresci com a minha mãe. Então, para mim, ver aquelas crianças com as suas mães, escrevendo cartinhas para suas mães e as suas mães lá com elas comemorando, era muito sofrimento para mim. Então, eu nutri essa dor até a minha vida adulta. Mas não admitia na vida adulta isso, e nem na minha infância. Eu não falava que eu sentia falta da minha mãe, que eu queria minha mãe comigo. Pelo contrário, na minha infância, eu me lembro que eu dizia, não tenho mãe e eu não preciso dela. Então eu cresci com essa armadura, sabe? Foi algo que eu construí para me proteger. E isso não ficou na infância, porque o que acontece na infância não fica na infância não. Então, eu trouxe isso para minha vida adulta inteirinha, mas nunca admiti a falta que a minha mãe fazia na minha vida, que ela fez na minha infância e que ela seguia fazendo na minha vida. Então, a minha vida foi uma vida marcada por fracassos em todas as áreas. E eu disse para você que na escola, na faculdade, nas pós-graduações não nos ensinam que todo relacionamento começa com a mãe, porque eu fiz tudo isso, né? Tantos diplomas que não curou a dor que existia dentro de mim. Não trouxe para mim o olhar que eu precisava, que era o olhar da minha mãe. Não trouxe para mim a validação que eu precisava, o reconhecimento que eu precisava, que a minha criança precisava, que a minha alma precisava. Mas eu não sabia de nada disso. Eu apenas seguia estudando, dizendo para mim mesma, eu dou conta, eu resolvo isso, eu faço isso. Mesmo me casando, eu seguia fazendo movimentos de guerreira, de dar conta de tudo, de resolver tudo e nunca olhar para mim. Então eu cresci e fui para essa vida adulta dissociada do meu corpo. Ou seja, era tudo externo, era tudo no mental, na cabeça, no cérebro. Eu não estava conectada comigo mesma, com a minha morada, com o meu corpo, a morada da minha alma. Eu sempre olhava para fora, eu não olhava para dentro. E eu não sentia essa compaixão por mim, de me acolher e dizer o que está acontecendo com você, pessoa? O que está acontecendo com esse corpo? O que está acontecendo com esse coração? Por isso, chegou um determinado momento da minha vida que sim, eu quis deixar de existir porque eu adoeci fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Somente quando eu comecei a descascar a cebola, que finalmente eu cheguei na filosofia sistêmica, no método das constelações sistêmicas. Por isso que você está vendo aqui uma representação de um campo morfogenético e da minha mãe, e de mim e dos meus avós maternos que eu não conheci. É uma representação aqui de quem eu sou, de uma parte de mim, porque eu sou metade a Dona Rosa Soares, que é a mãe certa para mim. Porém, maravilhosa, eu não sabia que a minha mãe era tudo isso, que todo relacionamento começava com a minha mãe, que por isso o meu relacionamento com o meu trabalho foi de fracasso, que o meu relacionamento amoroso foi de fracasso, que o meu feminino estava extremamente ferido, por isso o meu útero precisou ser removido, precisei passar por uma esterectomia, sofri desde os 12 anos, Tudo mãe, porque a nossa mãe é a nossa primeira morada, a nossa primeira casa, é o nosso primeiro relacionamento de amor, a nossa mãe é o nosso primeiro olhar. Então, embora eu não admitisse tudo isso, da falta que essa mãe fez para mim, ela fez muita falta. Eu precisei chegar no fundo do poço e admitir
que tudo que eu buscava, que a minha alma buscava, era a minha mãe. Mas quando eu cheguei nesse lugar, eu pensei, pronto, e agora? A minha mãe é o meu primeiro relacionamento. Quando algo nessa relação não se completou, temos problemas em todos os relacionamentos da nossa vida. É o meu caso, tá aí, sou a prova viva disso. Como é que eu vou resolver essa situação toda se eu não lembro da minha mãe? Porque hoje eu sei que eu conheci minha mãe, porque afinal eu habitei o ventre dela. Mas eu não me lembrava da minha mãe, eu não sabia por onde minha mãe andava, eu não conheci a minha família materna. Como é que eu ia resolver esse trem se eu não sabia dela? Aí eu fui descobrindo que eu não precisava ir até a minha mãe para resolver as coisas, para resolver essa questão, esse tal de fluxo de amor interrompido em direção à minha mãe. Porque é assim que eu me comunicava, eu ia conversando comigo, maravilhosa. Falei, agora, Criador, né? Porque eu conversava com Deus, só com Deus daí. Porque ninguém fora de mim ia resolver minha vida, eu já estava ali naquele lugar, né? Dentro de um caixão, praticamente. Então, eu pedi ao Criador para me mostrar como é que eu ia fazer essa jornada. Mentorias, eu fui descascando a cebola, casquinha por casquinha, e descobri que a jornada era interna, que eu precisava apenas voltar para casa, minha casa, porque eu sou metade minha mãe. Então, conforme eu ia me curando, eu curava a minha mãe dentro de mim. E conforme eu fui descobrindo nos campos de constelação tudo o que aconteceu com a minha mãe, não porque eu fui investigar, mas é porque a constelação traz pra gente o que a gente precisa, né? Então, o que eu precisei para harmonizar minha mãe em mim, curar a minha mãe em mim, a constelação me trouxe. Então, é como se tivesse dado um zoom no meu sistema familiar. E veio pra mim tudo o que a minha mãe passou com o pai dela, na vida dela, com os meus irmãozinhos, com os filhos não nascidos, muita coisa. Muita coisa essa mulher passou. Esse ser que me deu a vida, que foi minha primeira morada, passou. Somente quando eu me rendi à vida, eu consegui olhar para ela com compaixão. Não com dó, com pena. No primeiro momento até veio uma dó, uma pena, sabe? E aí, com pessoas competentes, né? Imersões, terapias, constelações. Porque daí eu me senti até mal. Falei, nossa senhora, julguei ela a vida inteira, odiei ela a vida inteira, o que eu faço agora? Porque daí vem a culpa, né? Mas eu entendi que ela é a grande, ela dá conta de carregar os próprios pesos, eu sou a pequena, eu não dou conta de salvar a minha mãe, de carregar o peso dela. Então eu não tinha que sentir dó e pena dela não, porque ela fez as próprias escolhas. Eu tinha que sentir compaixão por mim mesma e me perdoar. Se eu, afinal, estava sentindo alguma culpa por tê-la julgado, tê-la criticado, tê-la odiado, eu precisava perdoar a mim mesma. E quanto mais eu me perdoava, sentia compaixão por mim, olhava para mim, eu curava a minha mãe em mim. Esse meu movimento de autocura, de curar essa relação com minha mãe aqui, ressoou na minha mãe, ressoou nos meus ancestrais maternos. Porque é assim, quando a gente se movimenta, o sistema familiar, ele se movimenta. Quando a gente assume o nosso lugar no nosso sistema familiar, os outros membros também vão assumir o lugar deles. Porque o que acontecia comigo, né? Nesse ódio todo que eu nutria pela minha mãe, nesse julgamento, eu me entrelaçava ao destino da minha mãe. Eu ficava aqui tão emaranhada ao sofrimento dela que era só escuridão. Eu era tão amarga, eu sentia tanta raiva, era só dor que existia em mim, era só dor. Por isso nada fluía, porque eu não me permitia viver, existir. Eu olhava para trás, eu estava entrelaçada às sombras da minha mãe, porque é o que acontece quando a gente julga, critica, quando a gente tenta salvar a mãe também. A gente se entrelaça exatamente às sombras dela. Então foi tudo o que aconteceu comigo, para resumir, maravilhosa. Finalmente eu me rendi, deixei com a minha mãe tudo o que era dela. E eu deixei de ser uma menininha reclamona, uma pedinte,
e de sempre julgar a minha mãe cada vez que me lembrava dela. Sim, eu me lembrava dela praticamente todos os dias, porque cada coisa que acontecia comigo eu culpava ela, né? Ou seja, eu nutria um ódio pela metade mãe que eu sou, tá acompanhando? Então, finalmente, eu me rendi a essa vida. E eu entendi que era a mim que eu estava curando, eram as minhas coisas que eu estava resolvendo, para que eu tivesse sucesso nas minhas relações, nos meus relacionamentos de uma forma geral. Eu precisava fazer essa jornada interna de curar a minha mãe em mim, porque ela foi meu primeiro amor, ela foi meu primeiro olhar, ela foi meu primeiro mundo. Portanto, se eu continuasse birrenta, batendo o pé, eu ia seguir tendo problema com o mundo de uma forma geral, porque eu estava com problemas no meu primeiro mundo. Então, eu me rendi, tirei a armadura, baixei a espada e me permiti ser conduzida até minha mãe, olhar de fora, né, como consciência, como alma que sou. Minha mãe também, ela viveu aqui como Rosa Soares, mas ela também era uma alma habitando um corpo físico como eu sou. Todos somos. A partir daí, eu comecei a me curar por inteira. A partir daí, eu comecei a me amar, porque mãe representa o nosso amor por nós mesmas. A partir daí, eu entendi o que era autoestima. Nossa mãe representa a nossa autoestima, valor interno. Quando a gente não sente amor por nós mesmas, não temos autoestima, nós precisamos sim olhar para nossa mãe. Hoje eu posso te falar isso com certeza absoluta, porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Se eu não tivesse olhado para a minha relação com a minha mãe maravilhosa, eu nem estaria aqui gravando esse vídeo por medo da crítica, da rejeição, do julgamento. Quando a gente resolve essas coisas com a nossa mãe, a gente não espera mais nada fora de nós. Amor, validação, não esperamos ser vistas, porque a gente se vê, a gente se ama, a gente se acolhe. A gente transborda de amor por nós mesmas. A gente assume o nosso lugar no nosso sistema familiar e toma o nosso poder pessoal. Porque enquanto a gente nutre qualquer crítica, julgamento, mágoa em relação a alguém, em particular nossa mãe, nosso pai, nós estamos deixando na mão deles ou de qualquer outra pessoa o nosso poder pessoal. Entendeu, maravilhosa? Então, nesse Dia das Mães, meu objetivo foi esse aqui, falar mais uma vez de mim, da minha relação com a minha mãe. E daí, joga pro seu coração, não precisa acreditar em mim não. Sente seu coração, sinta seu corpo, se volte para dentro, para a sua casa, sua morada. Desemaranhe tudo isso que está aí dentro de você, não está fora, está dentro. E comece a liberar o fluxo da sua vida, porque não é sobre ela. Mas enquanto você não olha para sua mãe, você enfrenta sim problemas em todas as áreas da sua vida. E aqui eu vou abrir um parêntese. Não é só quem foi deixada pela mãe que enfrenta desafios com a mãe, não. Quem convive com a mãe, quem tem boa relação com a mãe, acha que conscientemente está tudo bem com a mãe. Mas se está tendo problema nas relações, nos relacionamentos, de uma forma geral ou não, significa dizer que também precisa olhar para a mãe, porque pode estar emaranhada uma dor da mãe, tentando salvá-la, carregando algo dela, uma ferida dela. Por quê? Porque você habitou o ventre da sua mamãe. Então, as suas células, metade de quem você é, também é metade mãe. Entende isso? Então, guarda isso no coração. Não é só quem foi deixada pela mãe, como é o meu caso, não. Mesmo quem acredita que tem um bom relacionamento com a mãe, pode estar carregando alguma dor da mãe. Então, faça aí uma investigação. Como é que está a sua autoestima? O amor por você mesma? Como é que está a sua criatividade? Como é que está a sua amorosidade, afetividade? Nos seus relacionamentos de uma forma geral, como é que está o seu feminino? Como é que está a sua intuição? Como é que está a sua conexão com você mesma, com o seu interior? Como é que está o seu feminino de uma forma geral? Se você enfrenta algum desafio, você precisa olhar para sua mãe. Se você é uma pessoa que se tornou mãe de todo mundo,
você precisa olhar para sua mãe, porque você está fora do seu lugar. Se você se torna mãe de todo mundo, mãe do marido, mãe dos colegas de trabalho, mãe nas amizades, é aquela que resolve tudo, sabe? Sabe aquela pessoa que tem gente que diz assim, nossa, que mãezona que você é? Significa, maravilhosa, que você está fora do seu lugar, no seu sistema familiar. Se você está sendo uma mãezona, é porque você assumiu o lugar da sua mamãe. Então a vida está bem pesada para você. Investiga tudo isso e aqui eu fiz uma síntese do que representa a mãe na nossa vida. Porque dá uma aula inteira esse relacionamento aqui e explica muita coisa na nossa vida. Tá bem, maravilhosa? Joga tudo isso pro seu coração, investiga sua vida, porque o meu objetivo hoje era esse: compartilhar um pouco mais sobre a minha história e especialmente neste dia, que era um dia de tanto sofrimento para mim e hoje eu sou livre. E o primeiro movimento que eu fiz em direção à minha mãe foi dizer a ela: mãe, eu sinto muito por tudo que você viveu. Eu sinto muito por tudo que aconteceu com você. Eu sinto muito pelo preço que custou a você e que custa para mim. A partir de hoje, deste momento, eu escolho olhar para a minha própria vida. Deixo com você tudo que é seu e carrego comigo somente o que é meu. Esse foi um dos muitos movimentos, maravilhosa, e foi libertador. Eu vejo você nos próximos vídeos. Desejo que o Criador te conceda clareza, para você chegar ao entendimento e poder agir melhor na sua vida. Porque o que eu compartilhei aqui, você não vai aprender por aí. Na faculdade, na escola, nos cursos. Se não for filosofia sistêmica, você não vai chegar ao fundo disso. A raiz disso. Um beijo, fique com o Criador.